Nasci em Santa Catarina, numa cidadezinha, num município chamado Quilombo, isto é, oeste de Santa Catarina. Morei lá até os 19 anos, nesta região, né, porque eu saí da cidade de Abelardo Luz para ir para o seminário. Naturalmente, sou de uma família, somos 6 irmãos, 3 homens, 3 mulheres, sou o mais velho de todos. Tem eu, depois uma irmã, depois outra irmã, depois um casal de gêmeos e depois o irmão mais novo, né? Então somos 6. Uma determinada altura da história da nossa vida, todos nós íamos para a escola. Eu na escola, já no final da escola média, né? Na escola ginásio, aquela coisa toda, e o meu irmão mais novo já entrando na escola primária e assim por diante. Então, meus pais são de origem humilde, são católicos todos, né, digamos assim, meu pai, minha mãe. A minha infância foi um pouco tranquila, digamos. Eu gosto muito de recordar a minha infância, apesar que a gente não tira tanto tempo para ficar recordando, né, mas eu ainda agora, antes de vir para Boston, digamos assim, eu estive na minha cidade, da onde que eu saí para ir para o seminário, digamos assim. E lá encontrei uns amigos e parece que a gente lava a alma, digamos assim, né? Volta, encontra as pessoas te encontram numa situação, graças a Deus, melhor, diferente para melhor. E então foi muito interessante. Sempre um menino normal, ia para a catequese, ia para a missa, gostava de cinema, né? Sempre gostei de ir aos filmes no sábado à noite. Então, digamos assim, o final de semana basicamente era o cinema, aliás, a missa às 7h30 da noite, depois às 8h30, 15 para as 9, o cinema, depois um pouquinho de discoteca. Nos anos 80 tinha discoteca, o início das discotecas, não é? Então um pouco de discoteca lá por meia-noite, 1h da manhã, e depois ia para casa no domingo de manhã. Geralmente nossa adolescência, nós tínhamos o nosso timinho de futebol, organizávamos os nossos torneios, né? Não campeonatos, torneios, né? E então o domingo de manhã para jogar bola, o domingo à tarde para ir passear, digamos assim, um pouco no centro da cidade. Depois então, no final do dia, ia para casa. Talvez o domingo era o dia que eu dormia mais cedo, porque desde a 4ª série eu estudei à noite, né? Então 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e o primeiro ano do 2º grau. Eu estudava sempre à noite e trabalhava durante o dia, quando encontrava trabalho, digamos assim. Não era sempre que tinha trabalho, mas encontrava trabalho. Então ajudava meu pai, minha mãe, meus irmãos, naturalmente a minha família, né? Uma situação interessante que era, eu acho que fiz coisas que os meus irmãos não fizeram. Eu sempre recebia, ia correndo entregar o meu dinheiro para a mãe. Ó, mãe, tá aqui o que eu recebi. Ó, pai, tá aqui o que eu recebi. E sempre, até mesmo quando eu ganhava, digamos assim, quase 2 salários mínimos por mês, chegava em casa, entregava tudo e lá eles administravam. Mas também quando eu não tinha, nunca faltava, né? Um trocadinho por uma Coca-Cola, um trocadinho para a entrada no cinema, né? Ou então para as viagens, né? No domingo de tarde, às vezes nós íamos com o time maior, né? O time de 11 para uma localidade, outra localidade, de caminhão, né? Aquela altura não tinha muito ônibus assim para essas coisas, e nem tínhamos dinheiro para pagar, né? O time não tinha condições de pagar o ônibus. Então íamos de caminhão, contratávamos um caminhão, íamos tudo na carroceria do caminhão, aquela coisa toda, cantando, brincando. E eles iam lá, jogavam, voltávamos para casa, final do dia, na boca da noite estávamos em casa. Penso que um pouco isto, naturalmente, sempre de uma família religiosa, sempre, né? Meu pai trabalhava numa granja, quer dizer, meu pai era pequeno agricultor no primeiro momento. Depois, com o êxodo rural dos anos 70, meu pai foi para a cidade, foi trabalhar numa serraria, né? Depois deixou de trabalhar na serraria, passou a trabalhar numa granja. Depois daquela granja passou a trabalhar numa empresa de construção de estrada, né? Depois passou a trabalhar numa construção voltou para uma outra granja
Lá ele comprou novamente o seu terreno, digamos assim, sua terra de volta e voltou novamente para a sua agricultura. E viveu mais ou menos assim, né? Então, quando eu saí para o seminário, com 19 anos, o meu pai ainda estava na cidade, né? Estava em 1984, fevereiro de 1984, que eu saí de casa para ir para o seminário, meu pai ainda estava na cidade. No ano seguinte, penso eu, ele voltou para a roça, para o interior, e lá ficou até há poucos anos, quando minha mãe faleceu, né? Então, depois nós pedimos para ele voltar para a cidade. Tem lá suas coisinhas, tudo mais, mas ele mora na cidade, visto que fica mais prático para nós tomarmos conta, entre aspas, do nosso pai, né? Porque o nosso pai e nossa mãe vão nos cuidando. Chega uma altura que nós que temos que tomar conta deles. Graças a Deus que a gente tem essa alegria de poder, né, cuidar dos nossos pais e viver, né, deixar o pai ser agora avô, que brinca de bola com os netos, que brinca, que se diverte quando a gente convida ele para ir passear e assim por diante. Então, um pouco essa foi a minha infância, uma infância agradável, saudável, né? Adolescência também, naturalmente, já praticamente passei toda a minha infância e adolescência trabalhando e estudando junto dos meus e da minha família e da minha comunidade. Então, quando eu saí de casa, eu saí de uma cidade chamada Abelardo Luz, né? Que é no oeste de Santa Catarina, muito próximo do Paraná. Ela faz divisa com o Paraná, né? Abelardo Luz faz divisa com Clevelândia, com Palmas, que é aquela região do sudoeste do Paraná. Eu sei que uma vez eu fui num estágio vocacional nos Irmãos Maristas, que trabalham essencialmente com escolas, né, educação, são coordenadores de faculdades, suas escolas primárias, secundárias e faculdades que eles têm. E alguém disse-me: olha, você vem morar conosco, nós gostamos de você, e então você vai ser irmão que nem todos nós. Eu falei: não, eu não quero ser irmão, eu quero ser padre, né? Então foi um pouco isso. Mas eu não sei realmente onde é que começou a minha vocação, se é uma vocação, entre aspas, inata, né? Nasceu comigo. Mas desde muito pequeno, as pessoas sempre me chamaram de padre, né? Culpa é dos outros para eu ser padre, então, né? Mas eu sei que eu sempre fui sustentando essa ideia. Quando, dentro da possibilidade, digamos assim, de ir estudar, porque geralmente se você pode estudar no caso agora ainda é um pouco mais diferente, né? Mas na altura só se podia estudar quando se tivesse a 8ª série, né? No caso, né? Então, hoje já é praticamente no final do 2º grau, né? Antigamente era no final do 1º grau, exatamente para não ir muito criança para o seminário, né? Para não terminar de crescer dentro do seminário. Então, na altura era na 8ª série, e então comecei a procurar onde podia estudar, né? Com a ajuda da minha catequista, que eu acho que foi minha grande impulsionadora a nível de concretizar aquilo que eu queria, que era me inscrever para fazer os estágios, ou estágio vocacional. Então ela foi me impulsionando, me ajudando a escrever minhas cartinhas para mandar para o seminário. No caso, mandei primeiro para o seminário dos irmãos maristas. Depois fui fazer um estágio nos padres franciscanos, lá em Luzerna, interior de Joaçaba, que também tem ali no interior de São Paulo, acho que é Assis. E depois, então, para o próprio seminário diocesano da Diocese de Chapecó. Eu sempre fui barrado, digamos assim, pelo problema econômico, né? Meu pai ganhava alguma coisa, mas ganhava para nós vivermos em casa, né? Para me pagar mais alguma coisa para além daquilo que era a passagem para ir para o seminário e voltar do seminário, meu pai não tinha condições, né? Não tinha como pagar. Não passavam fome, não passavam necessidade, né? Minha mãe também trabalhava, eu, dentro do possível, a partir do momento em que conseguia, também ajudava em casa, né? Mas não dava para
ter mais 3 salários mínimos, 4 salários mínimos por ano para entregar à diocese. Então não dava, era muito dinheiro e não havia condições. Então não fiz, né? Então fui deixando. Até quando eu entrei nos Padres Orionitas, digamos assim, que foi no ano de 1983 que eu conheci alguma coisa sobre os Padres Orionitas, eu já estava praticamente perdendo a esperança, né? Eu já estava pensando, não vai dar, não vai dar. Porque a situação era uma coisa de, digamos assim, onde é que eu vou tirar esse dinheiro para fazer essas coisas? Não há, eu não posso, né? Minha família não tem condições, né? Tem coisas que são imprescindíveis, a alimentação na família é imprescindível, né? O pai não pode passar fome, fazer os irmãos passar fome para dar uma coisa para um filho só, sendo que ele tem mais 5, né? Então pronto, não dá. Fui mais ou menos meio que quase perdendo a esperança. Aí de repente aparece um amigo, né, que veio da cidade de Curitiba, lá para a região que a gente mora, dá uns 450 quilômetros de Curitiba a Abelardo Luz, penso eu, um pouco, mais ou menos isso. E então ele diz, eu conheço lá um padre muito amigo meu, Padre Jaci. E então é que ele tem condições de receber lá você. Pelo que eu sei, ele cobra o que a pessoa pode pagar. Eu falei, então manda dizer que eu existo, né? Ele falou, não, você tem que escrever uma carta. Eu falei, não, eu não estou afim de escrever carta. Mas aí ele insistiu um pouco. Aí eu acabei escrevendo uma cartinha. Logo a seguir veio a resposta. Em julho de 83, fui lá fazer uma semana vocacional. Eles ficaram muito contentes, mandaram depois um convite para mim fazer o estágio. Fiz o estágio, acho que foi em janeiro de 2004. Logo em fevereiro já voltei, né, para lá para estudar, fazer o segundo ano, segundo grau. Fiz o segundo ano, segundo grau. Ali, depois fui a Siderópolis, que é próximo de Criciúma, ali em Santa Catarina. Então fiz lá o terceiro ano. E depois então a gente passa para estudar propriamente os estudos para padre, digamos assim, para padre e para a vida religiosa. Fiz o noviciado em 1986 em São Paulo, ali na Granja Viana. Depois fui transferido para Ibarama, no interior do Rio Grande do Sul. Fiquei lá 2 anos. Depois voltei novamente para Curitiba, fiquei mais 3 anos em Curitiba fazendo a filosofia. Depois voltei para São Paulo, fiz a teologia de 1991 a 1995. E mais ou menos essa minha caminhada, digamos assim, foi interessante. Naturalmente, eu não era o mais inteligente da turma, eu não era o mais preparado, eu tinha que batalhar muito para conseguir qualquer coisa, digamos assim, a nível intelectual, né? Mas eu sempre acreditei que Deus vai preparando-nos para as batalhas, não é? E é por isso que eu nunca hesitei, né, em aceitar alguns desafios, ou grandes desafios para mim, que para os outros era mais simples, mas para mim era um grande desafio. Então foi um pouco esta minha história de caminhada, tanto de seminário quanto de seminário maior, que a gente chama, né? O seminário menor foram 2 anos, o primeiro ano, o segundo e o terceiro ano do segundo grau, e depois mais 10 anos, que é todo o estudo que a gente tem voltado para ser padre, digamos assim. Eu tenho o privilégio, digamos assim, eu e o meu colega, fomos ordenados em 1995, de sermos ordenados 6 meses antes de terminarmos a faculdade. A ideia, na altura do provincial, o padre Aparecido da Silva, é que a gente fosse ordenado durante o final, a segunda metade, digamos assim, o segundo semestre do ano em curso, por causa de não sairmos assim tão crus. Quando a gente sai da faculdade, já se ordena, já é ordenado, né? Nós não nos ordenamos, nós somos ordenados por alguém, no caso o bispo, né? E
e já nos jogam, digamos assim, no trabalho, e a gente tem que ter resposta para todas as perguntas, como por exemplo as perguntas populares. Olha, ainda essa semana que nós tivemos o batizado aqui na nossa comunidade, no final da celebração nós fomos fazer a consagração da criança para Nossa Senhora. E isto não se estuda na teologia, né? Não se estuda. Nós estudamos o sacramento do batismo, mas no sacramento do batismo não tem essa situação de nos consagrarmos a Nossa Senhora, nos consagrarmos a São José. Não. Isto são fé popular e que a gente aprende, no fundo, na prática. Então fomos ordenados em 1995, eu fui ordenado no dia 30 de julho de 1995. Sempre foi um sonho ordenar-me com 30 anos de idade, foi assim que foi, não é? Depois dessa ordenação, terminamos a teologia, formamos-nos, aquela coisa toda, como tem que ser, alunos de faculdade, essas coisas. E então havia um colega padre um pouco mais velho que foi trabalhar, que foi fazer uma especialização em Roma. E então, naqueles 6 meses primeiro de 1996, eu trabalhei lá no interior do Rio Grande do Sul, no seminário, com seminaristas e ajudando o padre, pároco e diretor da casa, digamos assim. Então, trabalhei nesse seminário 6 meses. Ajudei na paróquia, fui ajudar na paróquia, benzer casas no interior do Rio Grande do Sul. Eles gostam muito de benzer casas na altura da colheita, digamos assim. Eles plantam muito fumo, muito tabaco. Então, benzer casas e aquilo que recolhe-se, digamos assim, oferece-se à paróquia e então é uma forma dos agricultores apoiarem o trabalho da paróquia. Então, trabalhei esses 6 meses. A seguir, estaria previsto de eu ir trabalhar em Florianópolis, no pequeno cotolengo que nós temos ali em São José. Mas aí outro confrade me convidou e começou a tentar, digamos assim, ver se o provincial e o conselho provincial aceitava, de eu ir trabalhar em Porto Alegre, na paróquia Santa Teresa do Menino Jesus. E então fui ajudá-lo, porque no final do ano ele sairia, e eu fiquei de vigário, porque o meu confrade, né, digamos assim, iria sair também. O meu confrade que estaria de vigário estava saindo. E como nós temos lá uma paróquia, não é grande, mas que tem um trabalho muito grande social, então eu fui ajudá-lo na paróquia Santa Teresa. Então fiquei ali de julho a agosto de 2006 até agosto de 2007, onde que apareceu assim meio que de imprevisto a possibilidade, por uma necessidade, digamos assim, de ir trabalhar na costa da África, em Cabo Verde. Em agosto de 1997, o meu confrade que trabalhava na Ilha do Sal, em Cabo Verde, que é costa da África, ele retornou, visto que ele estava com dificuldade por causa na costa da África, como também um pouco na costa da Itália, no sul da Itália, um pouco na França e também na Espanha, em função do deserto do Saara, tem uma coisa que é uma espécie de bruma, né? Uma espécie de chuva de areia, muito fina. E para quem tem problema de rinite, bronquite, isso lhe faz muito mal. E esse meu confrade pensava que tinha esse problema. E aí ele sofria muito dor de cabeça, nariz entupido, e então não conseguia trabalhar como se deve. Então, voltando ao Brasil, depois de um ano de estar lá trabalhando, os médicos sugeriram que ele não voltasse para aquela região, visto que havia muita dificuldade para ele, né, física. Ele sofria muito dor de cabeça, muita falta de ar, então ele passava mal. Como ele tinha saído do lugar aonde eu entrei, e o sonho dele era trabalhar ali, e eu nunca fui muito
quer dizer, como é que se diz? Eu não quero falar mal daquilo que não se deve, né? Mas eu sempre tive muito medo de trabalhar ali na paróquia Santa Teresa, porque era uma paróquia, na altura, era uma paróquia muito violenta, né? Eu me lembro que um dia eu fui, de repente, fazer um funeral de uma pessoa que tinha sido morto, e lá estava um outro irmão dele falando horrores, horrores, horrores naquele funeral, que a gente ficava com medo do irmão. E quando eu cheguei em casa, a minha casa tinha sido assaltada. Então aquilo me causou, digamos assim, um certo, né, se eu puder eu sair, eu saio. Eu não vou pedir nunca para sair, né, porque também dali, da sede da paróquia, dava 45 minutos, o ônibus passava na porta da casa e largava no centro da cidade. Então era prático, digamos assim, era muito prático. Então, quando esse meu confrade voltou, ele disse, olha, eu acho que vou ter que voltar, vou ter que falar ao provincial. Não sei se perdi a cabeça, mas eu disse, olha, talvez a gente possa fazer um negócio, você vem para cá e eu vou no seu lugar. E foi assim. O provincial aceitou, o conselho provincial aceitou. E então, já logo a seguir, em setembro de 1997, fui para uma ilha muito pequenininha, uma ilha de 36 km de comprimento, pela parte mais larga de 14 km de largura. São 200 e poucos quilômetros quadrados só. Na altura que eu fui lá, tinha em torno de 10 mil habitantes, mais ou menos, nem isso. E depois, quando eu saí de lá, já tinha 30 mil habitantes, mais ou menos. Depois, com a queda aí com essa crise de 2008, então as coisas diminuíram bastante. Então, nesta ilha eu morei 11 anos. Trabalhei como pároco, né, da paróquia. Tínhamos uma paróquia, ela tem uma paróquia, inclusive vai fazer a festa. A sua padroeira é Nossa Senhora das Dores, dia 15 de setembro. Trabalhei como pároco, dava aula na escola secundária, que me foi uma grande alegria também, porque também nunca sonhei em dar aulas e de repente cheguei lá, pude dar aulas de uma disciplina local chamada Formação Pessoal e Social, outra disciplina que é Filosofia, que é a minha área, e um ano também dei aula de Psicologia naquela escola. Foram 11 anos. Quando eu estava saindo, digamos assim, da ilha, eu já tinha colegas que eram meus ex-alunos, já tenho hoje com grande alegria médicos, advogados, professores, gente de toda espécie de formação, tá também na cadeia, não é? Mas gente de toda espécie formado e que, digamos assim, 2 anos da sua vida eu trabalhei junto com eles, que era dar aula de filosofia, porque lá a gente dá 6 horas aulas, 3 horas aulas de filosofia por semana, para todo o final do 2º grau. 2 anos, então isso é muito bom, ajuda bastante os alunos, faz um preparado assim, muito especial para eles, e depois eles saem, digamos assim, para estudar fora do país. Às vezes agora já tem mais faculdades, já tem mais universidades dentro do próprio país. Até os anos 2000 não se tinha universidade, digamos, até 2002, 2003, por aí, não tinha faculdade nenhuma dentro de Cabo Verde. Depois agora sim, agora penso que se tem boas faculdades, boas universidades, também porque era um grande custo para os alunos. Tinha muita gente que saía dali para estudar na Rússia, e eu tenho ex-alunos que ainda estudam na China. Então você vai o primeiro ano para aprender a língua e depois você passa lá mais 4, 5 anos para fazer a faculdade. Né? Mesma coisa na Rússia, você vai o primeiro ano para fazer estudos sobre a língua, aprender a língua, para depois fazer o curso da faculdade. Aqui em Cuba, que não é assim tão longe, né, também muitos alunos vêm fazer, por exemplo, medicina, mas tem que primeiro aprender a língua para depois fazer a faculdade. E isso perde-se 1 ano, digamos assim, de trabalho. Então foi uma experiência interessante. A paróquia era toda a ilha, mas são 4 comunidades, 5 comunidades, se trabalhava muito em cima disso, da paróquia, catequese, as pastorais como um todo, né, como a grande maioria das paróquias, e depois então a escola, o jardim infantil, que foi uma grande coisa que nós fizemos, quer dizer, não fui eu quem criou, foram os anteriores a mim,
foram os padres capuchinhos, depois nós orionitas assumimos, e então ficamos ali bons anos estudando aquilo, trabalhando com aquilo, e chegamos a ter 700 crianças no nosso jardim. Hoje tem um pouco menos, porque a comunidade diminuiu, né? Hoje tem em torno de 500 crianças no jardim infantil paroquial, um jardim infantil que presta apoio às famílias dentro do possível, né? Naturalmente é pago, mas se paga conforme as condições financeiras da família. Quem ganha até X paga um preço, quem ganha até Y paga outro preço, né? E assim por diante, para a gente tentar fazer uma espécie de equilíbrio com não explorar, não estamos ali para ganhar dinheiro, né? E o pároco ainda continua. Naturalmente, na África, a gente tem que trabalhar para se sustentar, né? Trabalhar fora, né? Então nós tínhamos, por exemplo, uma agência funerária, nós tínhamos produção de ovos de galinha, e era uma das formas da gente poder, digamos assim, sobreviver ou viver com ajuda que vinha da diocese, em torno de $100 por mês que vinha ajuda da diocese, e mais esses trabalhos, essas atividades assim. Naturalmente a comunidade também sempre é muito participativa, muito caritativa, né? Padre, precisa de uma coisa, como é que está, como é que não está, e assim, sempre se socorria mais ou menos bem essa ideia de viver condignamente. Em Cabo Verde, como em toda parte do mundo, eu sempre gostei muito dos meios de comunicação. Eu sempre gosto da tecnologia, eu acho que a tecnologia está a serviço do homem, né? Eu acho que é extremamente importante entendermos que a tecnologia está a serviço do homem. Às vezes a gente fica triste porque primeiro a tecnologia é usada para as coisas erradas, para depois as coisas certas, né? Mas pronto, isso é normal no ser humano. Primeiro se inventou a grande tecnologia de computação, por exemplo, para se fazer aviões de guerra, né? Os aviões melhores que temos no mundo são os aviões de guerra. Muita coisa, infelizmente, às vezes, primeiro se usa para o negativo, para depois o positivo. Mas em Cabo Verde também, como no Brasil, como também penso que aqui na América, devagarinho a comunicação mais propriamente fácil foi passando devagarinho para a mão da sociedade. Eu tinha acesso à Rádio Nacional, né, a RTC, Rádio e Televisão de Cabo Verde, no caso, e os radialistas sempre foram muito meus amigos, e então às vezes até acontecia qualquer coisa na ilha ou no país, o meu amigo me telefonava: vem cá na rádio, vem cá, porque precisamos de uma ideia. Eu ia lá, conversava no programa de 1 hora, meia hora. Depois ele criou um programa lá, a rádio criou um programa chamado Quarta Noite, que começa às 10 da noite e termina à meia-noite, e toda vez que tinha comunicação social que envolvia a sociedade em si, também me chamava. Então até a gente dizia que eu era o cofundador daquele programa da rádio, que funcionou e funciona até hoje, não é? Mas eu gostava e gosto muito dos meios de comunicação, não ofendendo a mídia, digamos assim, a televisão. Me sinto muito mais à vontade na rádio do que olhando para a câmera de televisão, assim, ou por uma câmera. Não tenho problema com relação a isso, mas gosto, digamos assim, sempre gostei muito da mídia. Então trabalhávamos, teve uma altura que dava uma pequena meditação diária, e foi muito gostoso. Glória a Deus, glória, glória a Deus. Para mim foi uma grande alegria, uma grande alegria e uma grande surpresa chegar à América do Norte, porque eu tenho vários amigos caverdianos aqui. Aliás, eu tenho muita gente amigo caverdiano aqui, mas não tenho nenhum amigo brasileiro. Não tenho ninguém, agora sim, né? Mas eu não tinha ninguém brasileiro que era meu amigo. Então quando me disseram: você topa ir para trabalhar nos Estados Unidos, lá em Boston, assim, eu fiquei pensando, bom, egoisticamente falando, eu vou, porque lá tenho muitos amigos que são meus amigos caverdianos e que vou poder estar próximo deles. E então vim, né? Mas a minha maior alegria foi que eles estão aqui,
e agora estou fazendo uma grande amizade com o pessoal da comunidade brasileira, porque, com todo respeito a todas as comunidades que me receberam até hoje, mas ninguém me recebeu com tanto carinho quanto a amizade, quanto a comunidade brasileira que me recebeu aqui em East Boston. Então foi assim, uma coisa inesperada, que me deixou muito à vontade, que me deixa muito tranquilo, no sentido de que acredito que poderemos trabalhar juntos e unidos e fazer um bom trabalho. Estive no centro pastoral da diocese, também foi muito bem recebido lá. Estive conversando com o padre Eduardo, também foi muito bem recebido por ele. O padre João, que é o padre que esteve trabalhando até aqui conosco, nossa, que homem maravilhoso, que pessoa fantástica. Os padres aqui de casa, né, aqui o padre Marcelo, o padre Mirek, tanta amizade, tanto carinho. Mesmo o padre Rocco, que é um padre velhinho que está aqui conosco e que é nosso, né, está aqui há muitos anos, italiano, mas também me trata com todo carinho. O pessoal do Nancy Home, eu chego lá, todo mundo quer dizer oi em português ou em espanhol, exatamente para me agradar. E então realmente fui muito bem recebido. Tenho que agradecer a Deus e a esta gente toda que tem me tratado de uma forma, né, muito especial, muito carinhosa. Trabalhar é o que nós precisamos, naturalmente, né? Mas eu sonho que este ano nós vamos trabalhar baseado muito naquilo que a comunidade faz e fez durante os anos anteriores. Neste ano eu quero, entre aspas, aprender, né? Mas até sem aspas mesmo, aprender, não é estar aqui junto desta comunidade para atender às necessidades dela. Quer dizer, este ano nós vamos fazer um encontro agora no próximo domingo para fazer uma espécie de assembleia, mas é para calendarizar o nosso ano, para nós todos sabermos aquilo que vai acontecer durante o ano. Mas quem vai coordenar, digamos assim, essa calendarização serão as próprias pastorais, em que cada um vai dizer o que tem em tal data, outra data e assim por diante, para eu entender o que é isto e a gente trabalhar junto. Então, realmente, o meu sonho é que a gente continue, né, nesse bonito namoro, eu e a comunidade brasileira, a comunidade hispana, que também tem sido muito carinhosa comigo. Às vezes o pessoal no sábado de manhã, que é do horário da comunidade hispana, estar aqui, eu abro essa porta aqui dessa minha sala e vêm todos me cumprimentar, sentamos aqui, conversamos, eu me trago no meu simpático portunhol e eles se tragam no seu simpático espanhol, que também tentam falar português, e aí vamos, e tem sido uma grande alegria estarmos aqui e crescer. Eu tenho aprendido muito com estas comunidades, com esta gente, que é gente boa, que é gente trabalhadora, que é gente honesta e que quer vencer na vida de uma forma digna, né? Então, estou muito orgulhoso. Não esperava receber tanto, né? Então fico muito feliz por tudo aquilo que foi acontecendo durante esta minha chegada. Espero estar à disposição de todos aqueles que precisarem de mim, daquilo que for dentro dos meus limites, da minha capacidade. Espero desenvolver um trabalho condigno, né? Como padre, como pessoa, como irmão, como semelhante, que ama o seu próximo e que ama a Deus. E naquilo tudo que eu puder, estou à disposição para juntos caminhar. E eu quero agradecer também a Pastoral da Comunicação, que tem sido muito ativa. Deixa eu dizer assim, na brincadeira, né? Eu tenho me exibido pelo mundo afora, não é? Por causa da Pastoral da Comunicação Brasileira, né? Por causa da Pastoral. Então, parabéns a vocês pelo trabalho. Naquilo que também me tiver de alcance, eu tenho toda a alegria em participar, ajudar, apoiar. E vamos, eu acho que é uma grande pastoral. Não é a mais importante, mas todas são importantes, não há a mais importante. Mas a Pastoral da Comunicação é essencial. Então, deixo aqui um grande, carinhoso abraço a todos os que trabalham na Pastoral da Comunicação, exatamente para se sentirem apoiados, mesmo que muitas vezes não acontece exatamente, ou não aconteça exatamente como vocês gostariam. Então,
mãos à obra, Deus está do vosso lado, que é o ser mais importante que nós precisamos ter no nosso lado. Aqueles que nos apoiam, a gente os abraça. Aqueles que não nos apoiam, a gente tenta fazer eles descobrirem o quanto é importante comunicar, o quanto é importante divulgar. E divulgar o bem, divulgar a nossa fé, divulgar os nossos valores. E Deus os abençoe, um bom trabalho e luz na vossa comunicação. E que Nossa Senhora seja a grande mãe para vos orientar, mostrando sempre os bons caminhos. Há uma frase que eu aprendi a rezar lá em Rio Claro, que Nossa Senhora passe na vossa frente para ir abrindo portas e portões, afastando tudo aquilo que não precisa no vosso caminhar, que vos pode interromper, que vos pode atrapalhar. E Deus cuide de vocês todos e de nós todos. E muito obrigado por esta oportunidade de estarmos juntos. Glória a Deus.